Falaremos hoje nesta live sobre Johann Wolfgang von Goethe, portanto um alemão que foi também um autor e estadista alemão do Sacro Império Romano-Germânico e um polímato que também fez incursões pelo campo da ciência natural. Como escritor, Goethe foi uma das mais importantes figuras da literatura alemã e do romantismo europeu nos finais do século XVIII e inícios do século XIX. Juntamente com Friedrich Schiller, foi um dos líderes do movimento literário alemão Sturm und Drang e, posteriormente, do classicismo de Weimar. De sua vasta produção fazem parte romances, peças de teatro, poemas, escritos autobiográficos, reflexões teóricas nas áreas de arte, literatura e ciências naturais. Além disso, sua correspondência epistolar com pensadores e personalidades da época é grande fonte de pesquisa e análise de seu pensamento. Por meio do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, Goethe tornou-se famoso em toda a Europa no ano de 1774, e mais tarde houve um amadurecimento da sua produção, influenciada sobretudo pela parceria com Schiller, com o qual se tornou o mais importante autor do classicismo de Weimar. A sua obra-prima, porém, é o drama trágico Fausto, publicado em fragmento em 1790, depois em primeira parte definitiva em 1808 e, por fim, numa segunda parte em 1832, ano de sua morte, tomando-lhe, portanto, a vida inteira. Goethe é até hoje considerado o mais importante escritor alemão, cuja obra influenciou a literatura de todo o mundo. Nasceu em 28 de agosto de 1749 em Frankfurt am Main, na Alemanha. Era o filho mais velho de Johann Caspar Goethe, que também nasceu em Frankfurt am Main, e era um homem culto, jurista, que não exerceu a profissão. Caspar vivia dos rendimentos de sua fortuna. A mãe de Goethe, Catarina Elisabeth Testor Goethe, também de Frankfurt am Main, procedia de uma família de poder económico e posição social, sendo tetraneta de uma das irmãs de Lucas Cranach, o jovem filho de Lucas Cranach o Velho, e descendente de Henrique III de Hesse-Marburg. Casou-se aos 17 anos e teve outros filhos, dos quais apenas um viera a chegar à idade adulta. Educados inicialmente pelo próprio pai e depois por tutores contratados, Goethe e a irmã receberam uma ampla educação que incluía o estudo de francês, inglês, italiano, latim, grego, ciências, religião e desenho. Goethe teve aulas de violoncelo e piano, além de dança e equitação. O contacto com a literatura deu-se desde a infância através das histórias contadas por sua mãe e pela leitura da Bíblia. A família tinha uma biblioteca que continha mais de 2000 volumes. Por decisão de seu pai, Goethe iniciou os estudos na Faculdade de Direito de Leipzig em 1765. Portanto, mostrando-se, porém, pouco interessado nessa época pelos estudos, Goethe dedicava-se mais às aulas de desenho, xilogravura e gravura em metal e aproveitava a vida longe da casa dos pais, entre teatros e noites numa Boêmia. Acometido por uma doença, possivelmente tuberculose, em 1768 retorna para a casa dos pais.
Enquanto se recupera, dedica-se a leituras, experiências com alquimia e astrologia. Nesse mesmo ano, Goethe escreve sua primeira comédia, Die Mitschuldigen. Logo depois, em 1979, Goethe publica a sua primeira antologia, Neue Lieder. Em abril de 1770, volta aos estudos de Direito, agora em Estrasburgo, dessa vez mostrando-se mais interessado. Durante esse período, conheceu Johann Gottfried Herder, teólogo e estudioso das artes e da literatura. Herder influenciou Goethe, trazendo a ele leituras como Homero, Shakespeare e Ossian, assim como o contacto com a poesia popular, Volkspoesie. Nesse período, Goethe escrevera poemas a Friedrich Brayon, com a qual mantinha um romance. Esses poemas mais tarde ficaram conhecidos como Zesenheimer Lieder. Neles já se expressa fortemente o início de uma nova produção literária lírica. No verão de 1771, Goethe licencia-se na Faculdade de Direito. De volta a Frankfurt am Main, Goethe trabalha sem muito ânimo em seu escritório de advocacia, dando maior importância à poesia. Ao fim de 1771, escreveu Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit eiserner Hand, que veio a ser publicado 2 anos depois sob o título Goethe von Berlichingen de Montferro. A peça veio a valer como a primeira obra do movimento Sturm und Drang, Tempestade e Ímpeto. É a tradução deste movimento literário, Sturm und Drang. Em 1772, Goethe mudou-se para Wetzlar, a pedido do pai, para trabalhar na sede da Corte da Justiça Imperial. Lá conheceu Charlotte Buff, noiva de seu colega Johann Christian Kästner, por quem se apaixonou. O escândalo dessa paixão obrigou a deixar Wetzlar. Um ano e meio depois, em 1774, Goethe publica Die Leiden des jungen Werthers, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Com esse romance, tornou-se rapidamente conhecido em toda a Europa. O período entre seu retorno de Wetzlar e a partida a Weimar foi um dos mais produtivos da sua carreira. Além de Werther, Goethe escreveu, entre outros, poemas que se tornaram exemplares da sua obra, como Prometeus, Ganymede e Mahomet Gesang, além de peças como Clivago, Stella e outras mais curtas, como Dieter, Helden und Wieland. Nesse período, Goethe inicia o seu trabalho mais conhecido, Faust, traduzido em português, Fausto. Em 1775, Carlos Augusto herda o governo de Saxe-Weimar-Eisenach e convida Goethe a visitar Weimar, capital do ducado. Disposto a desfrutar os prazeres da corte, Goethe aceita o convite e acaba por mudar-se para Weimar. Em pouco tempo, a população o acusa de desencaminhar o príncipe, que por sua vez reage e faz Goethe comprometer-se com setores do governo. Goethe passa então, como ministro, a exercer alguns serviços administrativos, como inspecionar minas e irrigação do solo. Goethe viveu até 1786 na cidade, onde veio a exercer diversas funções político-administrativas. Em Weimar, Goethe viveu um afetuoso romance com Charlotte von Stein, do qual restaram documentados mais de 2.000 cartas e bilhetes. Com o trabalho diário na administração da cidade, restava-lhe pouco tempo para a sua prática poética. Nesse período, Goethe trabalha na escrita em prosa, Die Iphigenie auf Tauris, Ifigénia em Táuride, além de Egmont Torquato Tasso e os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, e dos poemas Wanderers nach Lied, Grenzen und Menschheit e Das Göttliche. Por volta de 1780, Goethe passa a ocupar-se sistematicamente com pesquisas na área das ciências naturais. O seu interesse demonstrou-se principalmente nas áreas de geologia, botânica e osteologia.
No mesmo ano, juntamente com Herder, torna-se membro de uma sociedade secreta, os Illuminati, conhecida como Maçonaria Iluminada, que alcança grande prestígio entre as elites europeias. A sociedade foi extinta pelo governo da Baviera em 1787. Goethe estava cada vez mais insatisfeito com o trabalho na administração pública e o seu relacionamento com Charlotte desgastou-se, desencadeando uma crise com relação aos rumos que tomou em sua vida. Por conta disso, em 1786, partiu sem pré-aviso para a Itália, usando um pseudónimo, já que na época já se havia tornado um autor famoso. Goethe passou por Verona, Veneza e Lago di Garda, até chegar a Roma, onde permaneceu até 1788, tendo também visitado nesse meio tempo Nápoles e Sicília. Em abril daquele ano, Goethe deixou Roma e 2 meses depois desembarcou novamente em Weimar. Na Itália, Goethe conheceu as construções e obras de arte da Antiguidade Clássica e do Renascimento. Encantou-se especialmente pelos trabalhos de Rafael e Andrea Palladio. Lá se dedicou ao desenho, decidindo-se, porém, pela profissão de poeta. Entre outras coisas, Goethe versificou, nesse período, Ifigenie auf Tauris, Ifigénia em Tauride, finalizou Egmont, 12 anos após o iniciado da escrita desse, e deu prosseguimento a Tasso. A viagem fora para Goethe uma experiência restabelecedora. De volta a Weimar, Goethe estabelece amizade com Johanna Schopenhauer, mãe do filósofo Arthur Schopenhauer. Além disso, Goethe conhece Christiane Vulpius, uma mulher de 23 anos, de origem simples e sem prestígio social, mesmo com a pouca aceitação da sociedade weimarense. Goethe e Christiane casam-se em 1806, mesmo ano que a cidade é invadida pelos franceses, em ocasião da expansão napoleónica. O casal permaneceu junto até à morte dela, em 1816. Goethe assume cargos de influência política nas áreas da cultura e ciências. De 1791 a 1817, Goethe dirige o Teatro de Weimar, antes de dirigir a Escola de Desenho. Ao mesmo tempo, Goethe era membro conselheiro na Universidade de Iena, onde conheceu, entre outros, Friedrich Schiller, Georg Hegel e Friedrich Schelling. Em 1794, inicia a amizade com Friedrich von Schiller, que passa também a residir em Weimar. Essa amizade entre os dois grandes escritores é celebrada como um dos marcos simbólicos da literatura alemã. Nos anos posteriores à sua viagem à Itália, Goethe empenhou-se nas pesquisas em ciências naturais. Em 1790, publica uma obra chamada Versuch die Metamorphose des Pflanzen zu erklären e inicia sua pesquisa sobre as cores, assunto ao qual se dedicou até ao fim da sua vida. A teoria das cores é publicada em 1810. As obras da década de 1790 fazem parte de Römische Elegien, uma coleção de poemas eróticos à maneira clássica sobre a paixão de Goethe por Christiane. Da viagem à Itália vieram os Venezianischen Epigramma, poemas satíricos sobre a Europa da época. Goethe escreveu também uma série de comédias satirizando a Revolução Francesa. Der große Kopte, em 1791, Der Bürgergeneral, em 1793, e o fragmento Die Aufgeregten, em 1773, também. Em 1794, Schiller convida Goethe para colaborar na revista de arte e cultura Die Orane. Goethe aceita o convite e a partir daí inicia-se uma aproximação entre os dois intelectuais que resultou numa íntima amizade. Ambos desaprovavam a Revolução e apoiavam a estética da antiguidade clássica como ideal artístico.
Como resultado de suas discussões a respeito dos fundamentos estéticos da arte, Schiller e Goethe desenvolveram ideias artísticas que deram origem ao classicismo de Weimar. Nesse período, Schiller convence Goethe a retomar a escrita de Fausto e acompanha o nascimento de Wilhelm Meister Lehr Jahre, os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. Além dessas obras, Goethe escreve no mesmo período Unterhaltung deutscher Ausgewanderten e o épico escrito em hexâmetro clássico Hermann und Dorothea. Em 1805, interfere para que Hegel seja nomeado professor na Universidade de Berlim. A morte de Schiller, nesse mesmo ano, foi uma grande perda para o amigo Goethe. Em 1808, Napoleão condecora Goethe no Congresso de Erfurt com a Grande Cruz da Legião da Honra. De acordo com a sua correspondência, sobretudo os registros de Eckermann, seu amigo, Goethe ficou bastante aturdido com a Revolução Francesa. Prova disso é a segunda parte de Fausto, publicado postumamente, conforme carta ao amigo, ao qual dizia para só se abrir o pacote após sua morte, num profundo lamento, prevendo que a sua literatura seria deixada no esquecimento. Nos anos que seguiram a morte de Schiller, Goethe adoeceu diversas vezes, atormentado com os acontecimentos decorrentes da invasão napoleónica a Weimar. Goethe vive uma fase pessimista. Desta época provém o seu último romance, Die Fallverwandtschaften, de 1809, e um ano depois Goethe começa a escrever a sua autobiografia. Um ano após a morte da esposa, em 1816, Goethe organiza os seus escritos e publica os trabalhos Geschichte meines botanischen Studiums, em 1817, Italianischen Reise, em 1817, Viagem à Itália, Diário e Reflexões de sua viagem, em 2 partes respectivamente, Wilhelm Meister van der Jaar, em 1821, e Zur Naturwissenschaft überhaupt, em 1824. Em 1823, Jean-Pierre Eckermann torna-se secretário de Goethe e ajuda o mesmo na revisão e publicação de escritos até à sua morte. As conversações com Eckermann são fruto dessa colaboração. Durante esse período, Goethe dedicava-se à escrita de Fausto, que veio a finalizar após 16 anos de trabalho, em 1830. Aos 82 anos, em 22 de março de 1832, Goethe morre na cidade de Weimar. Encontra-se sepultado no cemitério histórico de Weimar, Turíngia, na Alemanha, ao lado de Friedrich Schiller. E, portanto, há muito sobre o trabalho científico deste intelectual alemão e sobre a religião e a política. Penso que também seria importante saber alguma coisa e, portanto, afirmar que ele era um livre pensador no que dizia respeito à religião, que acreditava que alguém poderia ser interiormente cristão sem seguir nenhuma das igrejas cristãs, muitas das quais, a cujos ensinamentos centrais ele se opunha firmemente, distinguia nitidamente entre Cristo e os princípios da teologia cristã e criticava a sua história como uma mistura de falácias e violência. As suas próprias descrições do seu relacionamento com a fé cristã e até com a Igreja variaram muito e foram interpretadas ainda mais amplamente, de modo que, enquanto Eckermann, o secretário de Goethe, retratava-o como entusiasmado com o cristianismo, Jesus, Martinho Lutero e a Reforma Protestante, até chamando o cristianismo de a religião suprema, em uma ocasião Goethe se descreveu como não anticristão nem acristão, mas decididamente não cristão.
e em seu epigrama veneziano 66, Goethe listou o símbolo da cruz entre as 4 coisas que ele mais detestava. Segundo Nietzsche, Goethe tinha um tipo de fatalismo quase alegre e confiante que tem fé de que somente na totalidade tudo se redime e parece bom e justificado. Nascido em uma família luterana, a fé inicial de Goethe foi abalada por notícias de eventos como o terremoto de 1755 em Lisboa e a Guerra dos 7 Anos. A preocupação de Goethe e a reverência por Spinoza são bem conhecidos na história do pensamento ocidental. Ele foi uma das figuras centrais em um grande florescimento de um neo-spinozismo altamente influente, que ocorreu na filosofia e na literatura alemã do final do século XVIII e início do século XIX. Esse foi o primeiro notável renascimento de Spinoza na história. Como Lessing e Herder, em muitos aspectos Goethe era um spinozista dedicado. Como Heinrich Heine, Nietzsche menciona em seus escritos frequentemente Goethe e Spinoza como um par. A sua perspectiva espiritual posterior frequentemente incorporou elementos do panteísmo, fortemente influenciado pelo pensamento de Spinoza, humanismo e vários elementos do esoterismo ocidental, como vistos com maior vivacidade na parte 2 de Fausto. Ele também era um panentista, como alguns outros spinozistas de destaque, pois buscou conciliar o monismo spinoziano com a liberdade individual e reconhece que a natureza está cheia de Deus, mas que a divindade é algo além. A sua filosofia e crença foi amplamente influenciada pela filosofia grega, tendo estudado obras de Platão e do neoplatonismo, fortemente presente em sua poesia, e afirmado que Deus está em unidade com a natureza como o todo, que serve de fundamento ontológico para a multiplicidade, noção que ele afirma remontar à antiguidade desde Plotino. Schelling também inspirou-lhe a conciliação de idealismo e realismo, refletida na sua poesia e ciência. Um ano antes da sua morte, em uma carta a Sulpice Boisseret, Goethe escreveu que tinha a sensação de que, durante toda a vida, aspirava a se qualificar como um dos ipsistarianos, uma antiga seita judaico-pagã da região do Mar Negro, que, em seu entendimento, buscava reverenciar o que eles conheciam do melhor e mais perfeito por estar próximo da divindade. As crenças religiosas não ortodoxas de Goethe o levaram a ser chamado de o Grande Pagão e provocaram desconfiança entre as autoridades de seu tempo, que se opunham à criação de um monumento de Goethe por causa do seu credo religioso ofensivo. Augusto Wilhelm Schlegel considerou Goethe um pagão que se converteu ao Islão, o que deve ter sido notável na Europa devido à influência que recebeu do sufismo na obra do poeta persa Hafez, levando-o a publicar o Divan Ocidental Oriental, West-Östlicher Divan, e do Corão, tendo escrito uma narrativa sobre Maomé, além de outras citações em seus poemas. Goethe era cético quanto a especulações metafísicas racionalistas. Acreditava que a razão humana era incapaz de compreender o mistério divino em sua inteireza. Após criticar Voltaire nas Conversações com Goethe, de Eckermann, Goethe faz a seguinte afirmação sobre o homem: suas faculdades não são suficientes para medir os movimentos do universo e pretende levar a razão ao cosmos. É, dada sua ínfima posição, um esforço vão. A razão dos homens e a razão da divindade são duas coisas muito diferentes.
Digo isso apenas como um sinal do quão pouco nós sabemos e de que não é bom tocar em mistérios divinos. Na mesma obra, a respeito do cristianismo, Goethe afirma em seu último ano de vida: a cultura espiritual pode continuar a progredir, as ciências naturais podem crescer cada vez mais em extensão e profundidade, e o espírito humano pode se ampliar o quanto quiser. Jamais ele ultrapassará a elevação e a cultura moral do cristianismo, como ela cintila e brilha nos evangelhos. Quanto mais decididamente nós protestantes avançarmos em nosso nobre desenvolvimento, tanto mais rápido nos seguirão os católicos, assim que se sentirem tomados pelo grande esclarecimento da época que se propaga cada vez mais, eles terão de seguir-nos, queiram ou não, até chegar o dia em que finalmente tudo seja apenas um. No campo político, Goethe descreveu-se como um liberal moderado. Crítico de Jeremy Bentham, a quem ele chamou de louco, Goethe elogiava o liberalismo de François Guizot. Ademais, ele tinha grande respeito pelo trabalho dos seus amigos liberais clássicos, Wilhelm von Humboldt e Benjamin Constant. Seu liberalismo tinha aspectos conservadores no sentido burkeano, enfatizando a prudência e a imperfeição. Nas conversações com Goethe de Eckermann, ele diz: o verdadeiro liberal procura produzir tanto bem quanto puder com os meios que lhe estão à disposição, mas se guarda de querer extirpar imediatamente pelo fogo e pela espada todas as falhas quase sempre inevitáveis. Esforça-se por, avançando com prudência, eliminar pouco a pouco as imperfeições da vida pública, sem, com medidas violentas, destruir ao mesmo tempo outras tantas coisas boas. Neste mundo sempre imperfeito, ele se dá por satisfeito com o bom até que o tempo e as circunstâncias lhe permitam alcançar o melhor. Defensor do federalismo, Goethe mostrava-se cético quanto aos benefícios de uma centralização do poder na Alemanha. Na mesma obra, ele diz: pensar que a unidade alemã consiste em que o enorme império possua uma única grande capital e que essa única grande capital serviria para o bem da grande massa do povo, tanto quanto para o bom desenvolvimento de grandes talentos individuais, é um equívoco. Graças a que a Alemanha é grande, senão a uma admirável cultura popular que impregna igualmente todas as partes do império. E essa cultura não se irradia de cada uma daquelas sedes de governo que a sustentam e protegem? Supondo-se que há séculos tivéssemos na Alemanha apenas as duas grandes capitais, Viena e Berlim, ou mesmo uma única, eu me pergunto, como estaria hoje a cultura alemã e o bem-estar geral que caminha de mãos dadas com a cultura? Goethe era crítico da ideia de tornar a sociedade perfeita. Para ele, o correto era que cada cidadão buscasse o melhor em seu restrito campo de atividade e não que os governantes implantassem soluções mirabolantes de melhoria social. Se pudéssemos tornar a humanidade perfeita, também se poderia pensar em uma situação perfeita. Mas, de modo como as coisas são, haverá um eterno vai-vem, uma parte irá sofrer, enquanto a outra gozará de bem-estar. O egoísmo e a inveja continuarão a desempenhar o seu papel de demónios malignos e a luta entre os partidos não terá jamais um fim. O mais sensato é que cada um exerça o ofício para o qual nasceu e que aprendeu, sem impedir que os outros façam a sua parte. Que o sapateiro continue com as suas formas, o camponês atrás de seu arado e o príncipe saiba governar, pois também esse ofício exige um aprendizado e não deve ser confiado a alguém que não o compreenda. Goethe torna-se conhecido em toda a Europa na ocasião da publicação de Os Sofrimentos do jovem Werther e já no século XIX Goethe torna-se parte do cânon literário, sendo parte do currículo escolar desde 1860.
Foi aclamado gênio no Segundo Reich e suas ideias foram fundamentais para a instauração da República de Weimar após a Primeira Guerra Mundial. Já na Alemanha nazista, sua obra fora deixada de lado, pois as suas ideias humanistas não cooptavam com a ideologia nazista. E por aqui ficamos, pois mais alguma coisa se poderia dizer era sobre a influência de Goethe também no Brasil, que, portanto, Goethe não deixou de observar aspectos da cultura brasileira e da sua biblioteca constavam 17 títulos de obras que tratavam do Brasil, além de estarem registados empréstimos de livros do tema na Biblioteca de Weimar. Goethe conheceu canções tupinambás através da leitura dos Canivais de Montaigne e mantinha um intercâmbio de informações científicas com Carl Friedrich Philipp von Martius, a quem costumava chamar de o brasileiro Márcios. Esse e Inés von Esenbeck o homenagearam batizando de Goethe cauliflora, uma espécie de malvácia brasileira. O escritor alemão Silke Schneider, residente em Weimar, publicou o livro Goethes Reise nach Brasilien, ainda sem tradução para o português, no qual discute o interesse de Goethe pelo Brasil nos âmbitos poético, naturalista, mineralogista e também económico. Na literatura, Goethe influenciou autores de renome como Machado de Assis e Guimarães Rosa. E por hoje termino aqui a resenha sobre a vida e a obra de Goethe, portanto, um importantíssimo escritor que também foi político e influenciou o romantismo europeu, para além de ter influenciado inicialmente a literatura do seu país, e portanto foi efetivamente uma das figuras mais importantes da sua época e um dos líderes do movimento literário alemão Sturm und Drang e do classicismo de Weimar. E portanto aqui termino, esperando que tenha tido algum impacto este conhecimento para todos vós e até uma próxima live. Boa noite.